Saxony, Ilha Bruno, pois não? Uba. E aí? Chegamos ao primeiro saque, Sonífera Ilha. Eu acho que já deu um tempo, né? Desde do episódio piloto. Pra juntar umas perguntinhas aí, né? Algumas ideias e tal, algumas sugestões. Tempo é um negócio muito interessante, né? Eu sempre digo, o tempo é muito louco. Bom, a novidade desse episódio é que, diferente do episódio anterior que se passava ali pelos anos 90, que era televisão de CRT, né? Aqui é um pouco diferente, como você pode ver, não tem o vidro do CRT aqui em volta. Aqui é no começo dos anos 2000, quando os pais da gente compraram aquelas TVs primeiras de LCD que começaram a sair. Sabe aquelas, primeiro saiu de plasma, né? Depois as de LCD. Só que os canais eram todos analógicos ainda, né? Então ficava naquele painel reto, flat, TV fininha, mas os canais tudo chuviscado ainda, né? Então a ideia é essa, avançou um pouquinho no tempo em relação ao episódio anterior, mas ainda tá, né, antigão ainda. E para fazer jus, até coloquei o meu clássico Casio F91, velho de guerra, né? Então, antes de começar, eu só queria fazer um pequeno adendo em relação ao vídeo anterior, né, de atualização. Quando eu comentei lá que eu tinha me afastado de tudo e tal, não tinha sido só dos vídeos, eu esqueci de comentar que foi daí que veio a intenção de colocar a foto do perfil do Pinguim, né, lá do Budweiser, né, que, né, é uma... Enfim, foi basicamente uma história parecida, né? Tem gente que diz que os pinguins lá, eles se afastam quando estão doentes e tal. Tem gente que fala que é aleatório, eles simplesmente não se adaptam lá com o bando lá e vão para as montanhas, enfim. É basicamente a situação que eu me encontrava ou me encontro ainda, não sei se tem como sair de alguma coisa assim, né? Mas enfim, eu esqueci de comentar sobre isso. Também esqueci de comentar sobre os vídeos relaxantes alternativos, né? Não vídeos, mas sim conteúdos relaxantes alternativos, que até eu falei sobre o aeroporto, né? Vídeos de transmissão de rádio de torre de controle de aeroporto. E eu esqueci de comentar um tipo de vídeo que eu tenho assistido bastante também, que são vídeos de night drive, que são vídeos que o pessoal grava em primeira pessoa, dirigindo de noite por aí, pela cidade, ou de uma cidade para outra, ou sei lá, e geralmente tem alguma música tocando de fundo. Ou tem uns que é só assim, dirigindo mesmo com o som do próprio carro, né? Ou com o som de chuva caindo, né? E nossa, eu fiquei viciado nesse tipo de vídeo também. Eu acho extremamente relaxante e mata um pouquinho da vontade que eu tenho de dirigir, que é algo que eu gosto muito, mas é raríssimo eu ter oportunidade.
vamos lá. O primeiro eu separei 14 comentários aqui entre perguntas, sugestões e enfim. Um outro adendo rapidinho é que o YouTube mudou recentemente na questão de mostrar os nomes. Agora, na seção de comentários, a gente só vê o arroba do outro usuário, né, do usuário que comentou. E aí, nem sempre o arroba é o nome da pessoa, né, ou o nome do canal, alguma coisa assim. Às vezes é alguma coisa aleatória que não tem nada a ver. Então, desculpa aí, mas vamos lá. O Luiz sugeriu uma leve explicada no lore do Sonífero Verso. Então, isso surgiu meio que como um acidente. Inicialmente no vídeo... Bom, o primeiro roleplay que eu fiz foi do exame dos nervos cranianos e tal. E surgiu essa ideia no vídeo do implante auditivo. Que esse vídeo do implante, eu acho que eu já comentei que ele foi completamente improvisado. Aquele vídeo lá era para ser um vídeo de limpeza dos ouvidos, só que tava ficando, não sei, eu gravei uns 10, 15 minutos, só que tava estranho, tava alguma coisa estranha. Aí eu parei a gravação, excluí os arquivos para liberar o cartão de memória, né? Fiquei pensando ali um pouquinho. E eu tinha terminado de zerar recentemente o Deus Ex Human Revolution. E tem muito disso, né? De implantes cibernéticos no corpo e tal. Aí eu inventei aquilo lá, assim, no improviso. E aí depois eu fui, né? Meio que dando uma floreada aí nessa história e tal. Mas eu tenho assim um esqueleto mais ou menos na minha cabeça de uma história assim de um começo, meio e fim. Mas eu não sei se eu vou ter a oportunidade de colocar tudo em... Peraí que o meu retorno tá dando um Osmar aqui. Esse meu gravador tá ficando meio temperamental. Ele tá com um problema no conector do P2 do fone de retorno. E aí ele fica perdendo o contato de vez em quando. Então, eu não sei se vou ter oportunidade de colocar tudo em prática, né, pelas questões de limitação que eu já comentei, de ambiente para gravar, e algumas coisas eu precisava obrigatoriamente de outra pessoa para meio que fazer uma primeira pessoa da gravação, sabe? Para gravar com um movimento orgânico, né, de cabeça e tal. Enfim, mas é por aí. Eu, há muito tempo atrás, em algum vídeo, eu cheguei a pedir sugestões para vocês deixarem nos comentários, perguntando assim se vocês se encontrassem com um ser muito avançado, um ser que vem, sei lá, de outro planeta, alguma coisa assim. Vocês perguntariam o que para esse ser. E era meio que já tentando esquematizar um vídeo desse, só que bem lá na frente, né? Enfim, mas eu tenho algumas ideias assim que talvez nem dê certo, assim, talvez gravando eu perceba que
não fica legal e tal. Uma coisa que eu faço muito é não forçar. É um conceito que faz parte do taoísmo, né? Do que é o Wei, que é não força, não, né? Se alguma coisa oferece alguma resistência, não resistência de dificuldades da vida, né? Mas assim, alguma resistência, é diferente o negócio. A gente é melhor não forçar, né? Enfim, e aí né? São muitas possibilidades. E aí acho que nem tem como adiantar alguma coisa e tal, mas talvez daria para adiantar isso, assim, meio sem querer, né? Essa ideia, igual eu comentei, se vocês se encontrassem com um ser muito avançado e tal, o que vocês perguntariam? Qual que seria ou comentariam também, né? Sobre a experiência humana de vocês, como que tá sendo e tal. Enfim, eu acho que mais assim do lado filosófico da coisa e não pessoal, tipo, por que lá em tal ano aconteceu isso comigo, tá? Coisas assim mais genéricas, mais filosóficas, mais em conceitos gerais em relação à humanidade e tal. Tem um personagem aí que eu acho que se encaixaria nisso. O outro é SMR 6666 comentou, acho que a maioria gostaria de um vídeo simples explicando coisas básicas de elétrica e áudio, pelo menos vai dar pra dormir bem. Então, as coisas de elétrica que eu sei foi tudo assistindo vídeos de tutoriais com base no que eu precisava fazer, né, na época que eu estava mudando a elétrica, fazendo uma elétrica separada aqui para esse ambiente, né. Eu acho que eu já comentei outras vezes que eu queria fazer um aterramento e tal. E eu vi muitos tutoriais na época. Eu acho, como que é o nome? Tem um canal com o pessoal lá de Minas, Engerral Elétrica, eu acho, que são alguns engenheiros e tal. Eles fazem vários vídeos de dicas e tal, ou faziam, não sei se ainda existe o canal. Mas na época que eu tava montando, eu assistia muito eles, que eles davam muita dica boa lá. E canais de eletricistas que tem no YouTube também, dando várias dicas. Além desses tutoriais práticos, eu li bastante a NBR 5410 e um pouco, né, mais a questão de tomadas e tal, da 14136, que define posição de tomadas e tal, conectores, esse tipo de coisa assim. Mas eu lembro de gostar muito de mexer com elétrica. Além aqui do meu quarto, assim, de refazer a parte elétrica toda, né, que dá pra ver a caixinha aqui, o QDC, né, pequenininho. Eu não tenho muita experiência prática no dia a dia, a não ser, assim, trocar tomada, esse tipo de coisa besta, né. Mas eu acho muito legal mexer com elétrica. Hoje, assim, apesar de eu não ter tanta experiência prática, mas elétrica é um negócio assim meio lógico, né? A gente aprendendo a distribuir certinho o cabeamento de acordo com a carga que vai precisar em determinado ambiente e tal. E a gente seguindo certinho as recomendações de ambientes que precisam de IDR, né? Esse tipo de coisa. Dimensionar certinho os disjuntores, não comprar fio tranqueira, né?
que é aqueles fios desbitolados, né? Procurar sempre usar coisa de material de qualidade e tal. Eu acho que é um conhecimento bem útil, né? Independente se a gente trabalha profissionalmente com isso ou é só para mexer em casa e tal. Eu gosto bastante. Sobre áudio, deixa eu ver. Uma coisa sobre áudio que me deixou assim um pouco triste, desanimado em relação ao YouTube é que eles, desde o ano passado, passaram a mexer no áudio e no vídeo que a gente envia para eles, não só para converter, para disponibilizar diferentes resoluções e qualidade e tal, mas de fato editar. Mas depois de bastante reclamação, não só minha, mas de muita gente, usando as ferramentas lá de feedback e conversando com o pessoal que está sempre, os funcionários mesmo do YouTube que estão sempre de olho lá no Creator Insider, eles forneceram ferramentas para a gente desabilitar, porque vinha tudo habilitado por padrão. Então hoje a gente consegue desabilitar aquela dublagem automática que para ASMR é uma aberração completa, né? Não faz o menor sentido. E de melhorias, entre aspas, né, que eles estavam fazendo tanto no vídeo quanto no áudio, agora a gente consegue desabilitar também. O que me deixa triste nesse assunto é uma coisa que me incomoda assim em todas as áreas, não só no YouTube e tal, que é esse nivelamento por baixo, sabe? Ao invés dos criadores se esforçarem assim em aprender a editar, a usar certinho assim as ferramentas para fazer um vídeo com boa qualidade e tal, o YouTube e sei lá, empresas que fazem microfone e tal ficam lançando produtos que fazem essas coisas por eles. Só que não são todas as aplicações que isso faz sentido, né? E essa Mara é uma delas. Então, nossa, eu não gosto, me incomoda bastante esse nivelamento por baixo. Que ao invés das pessoas aprenderem a usar as ferramentas, a máquina toma decisões no lugar delas, né? Eu acho triste ver isso. Um exemplo porque, bom, a dublagem é óbvio, né? Primeiro que veio habilitado por padrão para todo mundo. Eu e muita gente achamos isso um absurdo, principalmente pela qualidade, assim, aquela voz robotizada. Nossa, inteligência artificial, assim, é um negócio que eu ando pegando um ranço que melhor nem comentar. Faz parte daquele ranço que eu falei que eu ando assim de coisas ultimamente, né? Toda a parte digital, assim, de redes sociais e tal, eu ando bastante afastado desse tipo de coisa. Então, e aí lançaram as opções, né, pra gente desabilitar. Quem não desabilita, fica disponível quando a gente clica na roda dentada lá de opções do player do YouTube, tem lá volume estável disponível pra gente dar um ativar ou desativar. Às vezes também aparece um intensificador de voz, né, que é uma função também que faz edição tentando, acho que é autoexplicativo, né,
deixar a voz mais inteligível, né? Para ASMR isso não funciona porque às vezes, porque assim, o que eles fazem no áudio pelo menos é aplicar um compressor. Compressor é uma função que aumenta o nível quando tem alguma coisa assim, tem algum som abaixo de um limiar, né, pré-fixado por quem está programando isso daí, e ele abaixa sons muito altos, né, para ficar tudo mais ou menos com o mesmo nível, né. Só que em ASMR tem determinadas coisas que precisa, sim, realmente do silêncio em algum momento, né. E quando acontece isso, quando está com essa opção ativada, o que devia ser silêncio começa a virar ruído, aquele ruído de fundo, porque o compressor que o YouTube aplica, ele vai pegar aquele silêncio e vai aumentar o ganho, entendeu? Quando é para diminuir barulho que passa de zero, às vezes é até bom, né? E questão de vídeo era usar a inteligência artificial para melhorar a qualidade de vídeos gravados com pouca qualidade ou pouca resolução, né? Então, e aí que entra esse lance do nivelar por baixo, porque ao invés de quem cria conteúdo se esforçar para pelo menos regular de forma correta o ganho do microfone que está usando, a pessoa grava de qualquer jeito e espera que qualquer coisa seja consertável em pós, né? Tem um termo que o pessoal que mexe com áudio fala muito, que é: se entra lixo, sai lixo, né? Se você gravou alguma coisa estourada, se o teu gravador não é capaz de gravar em 32 bits em float, você não consegue recuperar aquilo que foi gravado, aquilo que passou de zero, né? E aí, entende? É como... E aí a pessoa ainda fala: mas é meu sonho trabalhar gravando vídeo, ser youtuber e tal. É a mesma coisa que uma pessoa falar que sonha em ser cozinheiro, sonha em ser um chefe de cozinha, mas não quer pegar em faca. Olha que contradição, né? A pessoa sonha em ser youtuber e tal, mas não quer aprender a mexer com nem áudio, nem vídeo. Pra mim soa muito contraditório e provoca essa sensação ruim de, enfim, né? E aí chega o YouTube querendo resolver isso, tomando decisões no lugar de gente que resolveu não tomar decisões, né? Resolveu não aprender e tal. Mas pelo menos dá pra desativar isso aí, né? É bom que serve também de filtro, assim, né? Olha lá quem nos canais que vocês acompanham, quem deixa dublagem ativada e tal. Nossa, mas esse assunto de áudio vai tão mais longe também, porque às vezes, do ponto de vista de quem está consumindo o conteúdo, também existe uma influência. Um exemplo: vamos supor que numa live stream de algum canal, o volume do microfone da pessoa está baixíssimo, só que você está ouvindo ótimo. E aí alguém comenta: o volume está baixo e tal, e aí você comenta por cima: não, o volume está ótimo, estou ouvindo perfeitamente. O que você não sabe é que às vezes o seu celular ou o seu computador, na placa de som, é aplicado de forma automática um nivelador de ganho na saída, que ele faz o trabalho desse compressor que o YouTube oferece de aplicar nos vídeos, entendeu? Então é o seu aparelho que está fazendo esse ganho automático no volume para fazer com que você escute normal. E aí
aí, quando chega uma pessoa que às vezes o celular dela não tem esse recurso e tal, que fala que o áudio tá ruim, o volume dela já tá no último, mas o áudio tá muito baixo. Aí você, por não saber, né, que desse tipo de coisa, não conhecer o aparelho que você tá usando e tal, vai lá, não, o volume tá ótimo, sim. Aí a pessoa que tá gravando não melhora, não aprende a regular nível de ruído e tal. Por quê? Porque o fulaninho lá falou que o volume tá ótimo, então é a pessoa que tá falando que o volume tá ruim, ela que tá errada, né? Deve ser problema lá dela. Enfim, tem muitos níveis, né? É fogo acompanhar essas coisas. Pelo menos no YouTube a gente tem a função também de, lá no status para nerds, você tem o nível de ganho que ganho em LUFS, que é o Loudness Units for alguma coisa. E quando você abre, deixa eu até abrir algum aqui para eu falar certinho os termos. Ó, você clica se tiver no computador, né? Se tiver no celular, você vai lá na roda dentada e vai nas estatísticas para nerds, que chama. Abre aquilo lá. E aí, na quarta linha, tem lá o volume barra normalized. E aí tem um 100% barra 100% em quem faz as coisas direito. E aí tem lá o content loudness, e aí tem um valor em números negativos. Sempre é em números negativos. Em qualquer vídeo que vocês estiverem assistindo que esse valor em decibéis tiver positivo, a pessoa não sabe regular um volume do microfone dela. Ela não sabe girar um botão. É isso, basicamente. Porque quando passa de zero, você está perdendo informação. E aí vai estar lá 100% barra, e aí um número menor que 100%. Que é o YouTube tentando corrigir a cagada que a pessoa fez na hora de gravar. Entendeu? De gravar muito hot, como é que é? Gravar, tem um termo, clipando, né? Quando passa de zero, tem um termo em português, só que eu esqueci. Eu acho que é clipando mesmo. Estourando, né? Enfim, esse volume negativo em vídeos de ASMR é legal ficar ali no menos 10, por aí. Até menos, acho que menos 6. A pessoa assim já tá com um vídeo bem altinho, tá bem da hora. Dependendo do estilo do vídeo, se é, por exemplo, aquele ininteligível, né, que é vídeo onde a pessoa fala super baixinho, de forma com que não seja possível entender o que ela está dizendo, né? Quando é super baixinho, então é normal esse valor ficar lá para menos 20 e tanto, perto do menos 30, sabe? Porque é um vídeo já mais silencioso. Então, enfim, é legal saber interpretar essas coisas, né? E serve também para ver quem... Nossa, é fogo quando eu começo a reclamar das coisas também, né? Nossa, coisa que me irrita também é vídeo invertido. Popularmente eu chamo de vídeo Niag, que principalmente em ASMR, né? Que todo mundo, né? Mas a maioria das pessoas usa o Blue Yeti, né? Inclusive eu, né? O vídeo anterior eu gravei com o Blue Yeti. É um excelente microfone para ASMR, né? Mas o botão de ganho que fica virado para trás, né? Que aí a câmera pega, tem escrito ganho ali, né? Gain. E aí quando a pessoa grava o vídeo invertido, fica o Niag, né? Isso me dá uma agonia tão grande quando tem coisa escrita e a gente percebe que o vídeo está invertido. Nossa, mas eu não consigo mais apreciar nada do vídeo. Porque isso, né, o vídeo Niag fica ali
né? Porque é um botão só que a pessoa precisa ativar no editor para isso não acontecer, para tirar o espelhamento. É só um botão, tá lá, espelhar horizontalmente, pronto. Mesma coisa quando é vídeo em estéreo, que o que sai desse lado aqui tem que sair aqui na sua esquerda, e o que sai desse lado aqui tem que sair aqui na tua direita, como para tratar você aqui, ó. Esse aqui são os seus olhos e tal, e né, com suas orelhas e tudo mais. E aí tá invertido, é a mesma coisa, é um botão, um negocinho, uma função lá no Audacity. Coisa mais simples que tem é corrigir isso daí. No Premiere é só colocar lá Swap Channels, só isso. Um botão, um efeito, uma opção só. Mas esse do áudio não me pega tanto, porque eu sei que tem gente que não se imagina no lugar da câmera, né? Então, às vezes, enfim, né? Igual teve um vídeo que eu coloquei o vídeo 2 vezes e na segunda metade eu desespelhei, né? É um vídeo que eu gravei com a Gabi, né? Nosso gravador de ação binaural. Mas, então, quase 40 minutos já e eu tô na segunda. Eu vou dar uma acelerada aqui porque é fogo, né? Quando disparo reclamar das coisas é complicado. Mas é porque são coisas tão simples, requer tão pouco esforço para fazer um negócio com capricho, sabe? Depois que a gente percebe isso, a gente começa a pegar um asco do desleixo, né? Já não basta os outros problemas que essa marca acabou passando, né? E, enfim, guardar um pouquinho de reclamação para outros vídeos também futuramente. A Aline comentou que ficou top e tal, traz aquela nostalgia dos anos 2000, quando essa Mara era aquelas vendas de joias, acho que da Polishop. Era muito bom aquele canal. Eu lembro quando a gente colocou TV fechada aqui em casa, na época que era Sky, quando depois que acabou o Nick at Night, que passavam uns desenhos super legais e tal, pararam com isso. Eu de vez em quando colocava nesses canais de venda de joia e tal, e o pessoal falava assim, bem tranquilo e tal, era super relaxante mesmo. Aqui não pegava na TV aberta, era só na fechada mesmo. Mas alguns dias atrás, eu não lembro qual era o contexto, mas eu liguei em algum canal e estava passando vídeo de vendas em algum canal aberto, não tem mais TV fechada aqui. E só que assim, o pessoal tava falando mais alto e tal, não tinha aquela mesma vibe de antes. Mas era muito bom mesmo. Eu assistia bastante também. Próximo do Y, aí tá vendo como quando não tem, quando o arroba não faz o menor sentido. A minha contribuição para o próximo episódio: como você começou a se interessar por essa área de tecnologia, informática e tal. Gostou do vídeo que falou sobre áudio e rede? Ele trabalha telecom, né? Sobe poste aí pra passar fibra pra casa dos outros? Ou é na área de suporte? Então, tecnologia foi por causa do meu pai, que quando eu tinha 7 anos, ele me deu um computador antigo dele, quando ele trocou, né, ele me deu um antigo, eu acho, pra eu brincar e tal, né, com alguns joguinhos. Era um computador super simples, eu acho que um Pentium 133, sabe, aquelas, na época a fonte era AT, o computador nem desligava sozinho, né, a gente que tinha que, uma doideira. Windows 3.1, pra vocês terem uma ideia, nessa época a gente tinha que, se a gente ia jogar alguma coisa, a gente tinha que fechar o Windows e ir pro DOS.
para abrir o jogo, porque não tinha memória para rodar jogo dentro do Windows ainda, sabe? Pra vocês terem uma noção da quantidade de memória que tinha no negócio. Época de disquete e tal. E aí eu ia me divertindo, né? Nisso tinha vários joguinhos que de vez em quando ele trazia em disquete. Só que quando o computador dava problema, eu tinha que esperar. Nessa época ele trabalhava acho que em São Paulo. Eu tinha que esperar ele vir fazer visita para levar o computador. E aí na próxima visita só que ele trazia o computador já consertado, né? E isso às vezes eu ficava muitos meses sem computador. Aí quando eu tinha uns 14 anos, eu acho, nessa base aí. Caminhonete barulhenta. Esse microfone não pega tanto ruído externo, então vamos ver se vai precisar cortar ou não. Aí então, quando eu tinha uns 14 anos mais ou menos, eu fiz um curso que apareceu aqui na cidade de montagem e manutenção de computador e implantação de rede. Desses cursos rápidos, acho que foi uns 3 meses por aí de curso, era 2 ou 3 vezes por semana. E eu fiz o curso para conseguir consertar o meu próprio computador, né, quando desse problema e tal, para não depender de quando meu pai viesse e tal. Nessa época, eu já estava começando as pessoas comprar o seu primeiro computador, né? 99% era aqueles computadores pré-montados, Positivo, Itautec, aqueles, né, clássicos. E aí eu comecei assim, quando o computador de conhecidos ou amigos da escola ou parentes dava problema, eles me chamavam para ir lá dar uma olhada e tal. No começo, até eu pegar um pouco de experiência, era tudo, né, só dava uma coca lá e tava tudo certo. Mas quando eu comecei assim a ter mais confiança no que eu estava fazendo, aí foi quando eu comecei a fazer um dinheiro com isso também, né? E aí, né, não parei mais. Mas eu gosto bem mais de mexer com rede do que com a máquina, de fato, né? Tem umas histórias também, porque eu trabalhei em loja um tempo. Nossa, tem umas histórias diferentes aí. Qualquer hora eu conto as doideiras que acontecia lá de vez em quando. Nessa época, era a época do Windows XP, porém, como o pessoal comprava computador mais simples, a maioria vinha com XP e eles pediam pra gente instalar o Windows 98. E eu instalei tanto o Windows 98 nessa época que ficou impresso no fundo do meu cérebro, assim, tem lá, queimado assim, com igual o gado, assim, a chave do Windows 98 que eu usava naquela época até hoje. Se olhar lá no fundo, assim, se precisar fazer uma autópsia no meu cérebro, assim, vai estar lá no fundo, assim, ó, C6, HXY, F4, KTQ, MHP, HQ, 4JGB, DD7, BVW, vai estar lá. A pessoa não vai entender nada, mas é isso aí, a chave do Windows 98 que eu usava na época. Mas eram bons tempos, na época que dava gosto de usar computador, entrar na internet, usar o MSN, o ICQ, né? O ICQ, até um tempo atrás ele meio que reviveu, mas depois morreu de vez, né? Essa época era muito massa. O ICQ era número, né? O usuário da gente. O meu, eu acho que o segundo, porque o primeiro eu não lembrava, eu não consigo lembrar, mas o meu segundo usuário que eu usei por mais tempo era 314-777-357. E, nossa, eu conversava com gente de tudo quanto é lugar.
lugar, era muito massa. MSN então nem se fala. Época do Orkut, né, e tal. Enfim. Se eu pudesse criar um loop temporal, eu queria viver para sempre no período de 95 a 2005. Pra mim, tava top ali. Mesmo com todas as dificuldades que aconteciam nessa época, nesse período assim que aconteceram e tal. Particularmente, como as coisas eram melhores nessa época, compensa 100%. Inclusive, um outro adendo legal, tem muito vídeo bacana que o pessoal gravava nessa época, início dos anos 2000 e tal, que eles jogam no YouTube. Principalmente assim, tem alguns americanos que gravavam assim, o último dia de sala de aula, sabe, o último dia de escola, de high school e tal. E é notável assim, o que eu mais gosto nesse tipo de vídeo era como as pessoas se comportavam na frente de uma câmera, como era tudo muito mais natural. Hoje em dia, qualquer assim, pessoa, nossa, quando a gente vai gravar alguma coisa assim, por mais casual que seja, automaticamente 99% das pessoas entram assim no modo ator, atriz. Nossa, pra mim é tão nítido o switch, isso me dá um pouco de agonia, essa falta de naturalidade, autenticidade, assim, quando tem uma câmera gravando, sei lá. Eu acho muito interessante ver o tanto que as pessoas, né, eram mais, tá gravando ali, foda-se e tal, continua fazendo. Hoje em dia, eu só falo 99%, porque quem gosta de assistir vlog provavelmente já assistiu vídeos do Casey Neistat, que foi o vlogger do YouTube. Ele que começou esse hábito dos vídeos diários e tal. E o conteúdo dele na época era, nossa, muito divertido de assistir. Até hoje, toda vez que ele lança um vídeo que de repente a mulher dele passa ele vai conversar com ela, perguntar alguma coisa, ela sempre tá cagando pra câmera. Eu acho isso muito autêntico, acho sensacional a postura dela na frente da câmera. E eu gostava mais quando as pessoas eram assim, né? Próxima, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Faça outro teré com tingles. Tapão de vegano também seria demais. First step indicando filmes. Agora com os filmes atuais. Boa. Na verdade, eu preciso assistir mais filmes e séries e tal. Porque nesse tempo das dificuldades familiares aqui que eu comentei assim, meio por cima, né? Esses tempos pra trás aí, eu não tava com cabeça de assistir filme e série nenhum, assim, coisa nova, sabe, pra interpretar e tal. Eu perdi completamente o gosto de assistir conteúdo novo. Eu só, assim, continuava assistindo Friends, né, porque eu acho que dá pra ver aqui, ó, esse tablet que fica aqui, ó, do lado da minha cama, virado pra cama ali, ele fica passando Friends em loop. Eu tenho todos os episódios ali. E aí eu deixo em loop e vídeos aleatórios, assim, não em sequência. E esses tempos eu peguei pra assistir do início ao fim uma série que eu assisti antigamente na TV fechada, mas episódios aleatórios, que é Seinfeld, que é muito bom, é
espetacular. De comédia também, estilo Friends e tal. Mas é muito bom. Inclusive, eu acho que eu vou até trocar, porque Seinfeld é mais... É uma série que a gente assiste melhor episódios avulsos do que Friends, por exemplo. Friends, eles mudam bastante, né? Por exemplo, do começo, assim, muda. Foi uma época que teve 10 temporadas, foram 10 anos, né? Mas Seinfeld tem 9. Porém, Seinfeld, se você pegar a primeira, segunda temporada, comparar com a oitava, a nona, quase não tem diferença. Ele é muito parecido. Então, e as histórias são bem fechadas. É raríssimo ter aqueles episódios duplos, assim, né, que a história continua entre 2 episódios. Mas e até para dar uma mudada também, eu acho que, enfim. Mas eu tô querendo assistir Westworld agora, que eu vi bastante indicação, até em questão, não só em questões assim de que a série é boa e tal, mas é uma série bastante profunda se a gente souber analisar direitinho, aparentemente, né, pelo que o pessoal comenta. E uma série que eu assisti que é de tipo desenho, estilo desenho, né? Só que eu não vou lembrar caramba, como que é o que tem o cogumelo azul. Meu irmão me indicou e nossa, a série é muito boa. Pera aí. Eu tenho o soundtrack dela nos recentes do Spotify. Como Side Effects. Isso. Certo, fica efeitos colaterais comuns. Não sei. Como Side Effects. É uma série muito boa de desenho, assim, tipo BoJack e tal. Excelente. Mas eu preciso assistir algumas coisas pra fazer um vídeo aí de indicação também. O próximo pensei que ia ser tipo essa mais tentando cancelar a internet, enquanto atendente tentando empurrar um plano no saque, né? Pois uma curiosidade é que eu sempre adoro quando tem que cancelar plano assim de qualquer coisa, né? Ver às vezes o pessoal tentando empurrar alguma coisa, principalmente internet, né? Apesar de que eu só precisei cancelar uma vez a internet, que foi a da DSL da Oi na época, em 2012, quando eu mudei, quando chegou o primeiro provedor com fibra, que eu tô com a mesma instalação de fibra desde 2012. O provedor já mudou de nome 2 vezes depois, mas assim, o serviço continua muito bom e tal. Eles têm uns problemas muito complicados assim, em questão de faturamento e tal, mas o serviço é muito bom. Então, pra vocês terem uma noção, aquele vídeo anterior, ele deu 6 GB e pouco, o upload dele levou 3 minutos. Ai, que loucura. O tipo de velocidade que a gente tem até no fim do mundo, igual aqui, né? É muito absurdo. Enfim, nossa, foi divertido cancelar na época essa internet da Oi, porque como eu mexo com essas coisas e tal, e eu entendo assim as questões técnicas, né, do negócio, tudo que ele tinha assim para oferecer e tal. Quando primeiro ele perguntou assim qual era o motivo do cancelamento, né? E eu expliquei detalhadamente assim como que eles não tinham nem a capacidade física de me oferecer um bom serviço, né? E aí chegou o ponto seguinte, quando ele falou, eu entendo, senhor, mas assim, como essa ligação é gravada e tal, depois os superiores podem
ouvir. Então, o senhor me desculpa, mas eu sou obrigado a oferecer pelo menos, pelo menos um pacote para o senhor, tá? O senhor não, por favor, entenda, né, que a gente é obrigado a oferecer e tal, mesmo sabendo que às vezes pode não ser interessante, tá? Eu falei, tá bom, ele, o senhor tem interesse, assim, no plano de taranã, 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 portanto. E eu rindo assim por dentro, né? Eu falei, não, obrigado, não tenho interesse, não. Ele, tá bom, senhor, vou continuar aqui com o cancelamento. Mas enfim, hoje em dia caiu ainda mais, né, atendimento, principalmente de internet, essas empresas que crescem muito. Particularmente eu prefiro um zilhão de vezes ser cliente de um provedor de internet local, assim, que atende só na nossa cidade ou só nas cidades em volta, do que ser cliente de um provedor que atende o Brasil todo, sabe, que tem call center centralizado e tal. Esses provedores grandes, claro, Vivo, Vero e tal. Nossa. Mas, fazer o que? Igual o meu provedor, eu contratei um provedor desses regionais, né? Só que hoje em dia é Vero, né? E aí toda vez que eu preciso de algum atendimento é uma dor de cabeça tremenda. Mas, né, fazer o que? Enquanto o serviço estiver bom desse jeito, tem que aturar isso. As próximas perguntas, né, são 5 do Extra-Urânico Oficial. A primeira pergunta é: estamos sozinhos no universo? Não, não estamos sozinhos no universo. Inclusive, 2. Já cometeu algum crime? Eu acho que 3. Quais experiências mais te aproximaram no encerramento de sua existência? Eu já comentei de quando, né, o ataque de ansiedade, né, que eu tive em 2015. Ali fui descobrir depois, né, que realmente ali para me desplugar da Matrix ali tava um passo, né? E eu acho que, tirando isso, bom, teve uma vez que eu engasguei muito feio comendo, eu não sei se no Brasil todo chama assim, mas é um tipo de amendoim que chama amendoim pralinê, aqui na minha região, que é um amendoim com uma cobertura de achocolatado. E comendo isso aí, eu tenho assim dificuldade de manter o controle perto de amendoim. Eu gosto muito de amendoim. Eu como assim tudo que tiver na minha frente de amendoim. Enfim, eu perco o controle total. E numa dessas assim, quando esse amendoim pralinê assim caseiro, né? Ele fica assim meio espetadinho assim, sabe? Com achocolatado depois que seca no forno e tal. E aí eu engasguei muito feio um dia com um desse aí. E era de madrugada também, né? Eu tava comendo e assistindo alguma coisa, alguma série, algum filme. E foi bem complicado. 4. Nvidia ou AMD? Nvidia. AMD é só se for uma máquina só para jogo mesmo. Mas quem usa o computador para qualquer outra coisa além de jogo, a Nvidia não tem nem o que discutir. A Nvidia tem muito mais recursos, principalmente para quem edita, por exemplo. A maioria dos editores é compatível com aqueles processadores CUDA que tem em placa de vídeo da Nvidia, né, que acelera muito o flow de edição. Tem outras ferramentas interessantes também. Aqueles recursos que, apesar de eu achar extremamente brega, nossa, eu fico com vergonha alheia quando vejo
chamada de vídeo, principalmente na televisão, quando eles vão entrevistar alguém remotamente, que a pessoa ativa aquele blur, sabe, igual de câmera profissional, né, que tem aquela separação, aquele embaçamento do fundo. Só que a pessoa ativa esse recurso ou no zoom ou usando a função da NVIDIA e tal. Nossa, mas eu acho isso tão brega, nossa, mas muito brega, assim, um negócio. Parece um show do Falcão. Apesar de que eu sou muito fã do Falcão, mas o brega da NVIDIA dessa função de embaçar o fundo, nossa, me dá uma vergonha alheia, assim, de... Nossa, mas eu acho muito brega, mas muito brega mesmo. Agora, quando vocês estiverem assistindo TV e ver alguém usando essa função, lembra de mim. Nossa, muito brega. Quem é maior, Feijoada ou Ayrton Senna? Em termos de maior ou menor, acho que Ayrton Senna é maior, né? Tem mais gente que conhece Ayrton Senna do que gente que conhece Feijoada. Com certeza, né? Pra mim, também, particularmente, sou mais Ayrton Senna do que Feijoada. Eu não sou fã de Feijoada, não. E sou muito fã do Ayrton Senna. Então, né? A próxima foi do LGZZZZ. É interessante que a minha experiência com o Joker 2 foi incrível. Inclusive, achei muito melhor que pra mim. Então, aí é que tá exatamente a fonte do problema. Porque o Joker 2 não tem nada a ver com o 1. Então é completamente compreensível quem gosta do 1 e não gostar do 2, ou vice-versa, que é o seu caso, né? Eu acho que não fez o menor sentido chamar aquele lá de Joker 2. Talvez deviam colocar a Arlequina como principal, né? E dar uma mudada em alguma coisa, porque realmente a Lady Gaga é a alma do Joker 2 mesmo. Nossa, aquele Joker 2, pelo amor, nossa, foi uma sacanagem enorme com quem gostou do 1. Assim, eu sei que pra você foi legal e tal, mas assim, por exemplo, se você não gostou tanto do 1, o que te fez assistir o 2, né? Talvez o trailer e tal, e alguém comentando que era musical, e você, pô, então deve ser legal, e aí foi e gostou. Mas, por exemplo, imagina que fosse o inverso. Imagina que esse 2 tivesse sido 1, e aí você gostou muito e tal, e aí pagou o ingresso, foi no cinema pra assistir, e aí foi, assim, completamente diferente e tal. Esse Joker 2 foi uma sacanagem sem tamanho. Mas que bom que alguém agradou. Alguém tem que dar alguma notinha, né, no IMDb ou lá no Rotten Tomatoes, né, pra não ficar zero, né? Igual aquele filme lá da Disney, lá da Branca de Neve, né? Deus me livre. Só falta ter gostado da Branca de Neve da Disney aí também. Aí isso é um gosto musical, pelo amor de Deus. Seu gosto de filme. Hurricane Soul comentou: a série poderia ser bimestral. Ele se vai respondendo perguntas que o pessoal fez durante os vídeos que eram nesse período. Vamos ver se dá pra ser bimestral ou trimestral. Não sei, depende da recepção, né, desse vídeo aqui e tal. Se eu ver que encaixa. Como a gente tá no início do mês 4, se fosse bimestral, poderia ser tipo todo início de mês par, né? Às vezes
às vezes dá certo sim. Vamos ver aí o que o Analytics vai sugerir. O Felipe Vieira comentou que tem gente que tem boas coisas para dizer, mas a forma como fala causa antipatia. Eu acho que naquele vídeo lá tem comentário, uma pessoa lá que, enfim, né, que tinha feito um comentário assim meio ríspido, né? E realmente, né, tem gente que não tem assim tato, né, pra falar algumas coisas e tal, mas assim, pra mim não tem importância não. Eu consigo entender assim que tem gente que não tem o tato mesmo pra dar um feedback construtivo, fazer uma crítica construtiva, né, e tal. Mas é sempre bom a gente ficar sempre de olho também, né, e não levar pro pessoal, né, isso em consideração e tal. Vamos ver. A próxima do João Miranda seria massa. Essa Marlene do Creepypasta. Eu já fiz uma vez, eu acho. E é um negócio que eu tenho vontade de fazer mesmo. É um projeto que eu preciso fazer mais alguns testes, assim, fazer mais algum vídeo testando, selecionando alguns e tal. Mas enquanto não sai o meu, procura um canal, o canal da Giovana, chama O Turno da Noite. Ela tem um canal só, lendo essas histórias assim macabras, histórias de suspense e tal. É massa pra caramba. Enquanto não é essa Marta, ela lê assim normal e tal, com voz comum mesmo. Mas é muito bom. Tem umas histórias lá realmente que dão um friozinho assim na gente. É bom escutar com a luz acesa. O Henrique Martins, eu acho, o Brunão faz um vídeo mostrando umas músicas que você curte de quebra, misturando alguns gatilhos, tipo Tereré com tingles, né? Dando a chiada no T do português, né? Em palavra em inglês dói um pouquinho, né, de ouvir, mas não é nada não. Então, é uma ideia boa, assim. Eu acho que eu já fiz algum vídeo mostrando alguns CDs físicos que eu tenho, né? Talvez uma coisa que eu pensei em fazer, eu acho que foi nesse período, ano passado, eu acho que foi nesse período, assim, desde do saque zero até o vídeo anterior, que eu pensei em fazer tipo uma playlist de músicas da Sonífera Ilha, sabe? Mas eu sim embarquei na ideia de será que eu coloco mais músicas relaxantes, assim, músicas de boinha, tipo um lo-fi, alguma coisa assim, ou eu coloco músicas que eu particularmente gosto. Como eu não consegui decidir, eu não levei isso adiante. Mas talvez uma playlist, né? Seria interessante de criar. Não sei, no YouTube ou no Spotify. Acho que não é todo mundo que tem Spotify, né? Mas YouTube enfim, eu vou pensar em alguma coisa aí. Da hora esse Golden na foto aí. O Felipe Augusto comentou, faz um vídeo explicando a linha cronológica da história das histórias dos implantes de uma lore oculta. Então, tem mesmo. Eu tenho algumas ideias de como construir, porque eu tenho na minha cabeça, mas assim, é muito abstrato ainda. Eu não coloquei
no papel, assim, não escrevi nada ainda sobre esses implantes e tal. Mas tem, assim, um negócio meio oculto mesmo, né? É que eu meio que vou construindo conforme eu vou soltando os vídeos, né? Aí eu não tem nem o que falar muito, mas às vezes eu tenho umas ideias muito doidas, assim, que eu não sei se é doida até demais ou se tem algum sentido, né? Não sei, vamos ver. O Vinícius Peçanha comentou: sou piloto de ROV, putz, que massa, são veículos submarinos que fazem intervenções em postos de petróleo. Eu tô ligado, é tipo o começo do Titanic, né? Aqueles submarinos que é controlado por cabo, né? Porque rádio não passa muito longe na água, né? É muito massa esses ROV. ROV é Remote Operated Vehicle. É isso, veículo operado remotamente, né? É equipamento que envolve eletrônica, elétrica, mecânica, automação. Eu imagino, tem garras, né? Tem um monte de coisa. Poderia fazer uma série sobre aula básica de eletrônica ou elétrica. Então, é que eu não sei, assim, muita coisa também não, né? Eu vou aprendendo conforme vai surgindo a necessidade, né? E é tudo baseado em tutoriais de YouTube e tal. Muito vídeo do Letra J. Aprendi muita coisa lá. Que é, né, na doideira lá do Leandro e do João, né? Mas talvez, né, se surgir construir alguma coisa, né, como foi o caso desse microfone aqui, enquanto estiver fazendo a modificação e tal, alguma coisa assim, dá pra comentar alguma coisinha e tal. Mas o meu conhecimento é bem limitado, na verdade. Não sei, não tenho formação profissional nesse tipo de coisa, assim, tipo de curso Senac ou Senai, alguma coisa assim, infelizmente. Mas é muito divertido mesmo. E parabéns aí pela colocação aí de piloto de ROV que faz intervenção em posto de petróleo. Caramba, deve ter sido concorrido pra caramba conseguir uma posição dessa. Parabéns aí mesmo. E o último aqui, Chantê comentou chatice elevada, 10ª potência. Então, é questão de testar, né? Vamos ver, talvez seja chato mesmo, né? Mas eu preciso tem a possibilidade de não ser. Então, eu solto o vídeo e aí eu vejo, né, se o pessoal curte e tal. Claro que tem gente que acha chato mesmo, mas, né, não tem. Eu só queria aproveitar também esse momento para comentar que eu faz muitos anos isso, na verdade, acho que faz uns 3, 4 anos, às vezes até um pouco mais, que eu removi todo mundo que eu fui ocultando do canal ao longo do tempo, quando o pessoal gerava alguns, né, gerava problema nos comentários e tal. E de uns bons tempos pra cá, eu retirei todo o filtro dos comentários. Então, assim, qualquer um comentar qualquer coisa vai aparecer lá. Não tem absolutamente ninguém filtrado e tal. Só que eu queria pedir, assim, para vocês não se preocuparem, por exemplo, em se aparecer alguém sem tato, né, igual a gente comentou antes. O pessoal às vezes meio grosso e tal, falando às vezes alguma coisa negativa. Vocês nem precisam da bola, não precisam se preocupar em me defender ou alguma coisa nesse sentido, tá? Eu tenho, assim, meu ego
super controladinho, assim, eu sei quem eu sou, as minhas intenções aqui e tal. Não é um comentário, às vezes, negativo e tal, que às vezes vai me desanimar de postar alguma coisa ou alguma coisa assim. Muita gente tem, às vezes, alguma coisa que serve pra gente abrir os olhos sobre algo que a gente não percebeu ainda, mas a pessoa às vezes não tem tato de como falar isso, né? E a gente precisa saber interpretar essas coisas também, né? Até quando vem alguém só reclamar, só às vezes tentar xingar de alguma coisa, pensa comigo. Pensa em algum dia que você lembra que foi assim um dia super completo, assim, um dia feliz pra caramba, um dia alegre, que muita coisa deu certo, que você conquistou uma posição numa empresa que você queria entrar para trabalhar e ganhar bem, você foi promovido, você alguma menina que você gostava topou sair com você e tal, e foi legal pra caramba, esse tipo de coisa. Você, num dia desses, você entraria no YouTube e em algum vídeo que às vezes você não gostou, você iria lá comentar coisas negativas quando você estivesse bem desse jeito? Então, quando aparece hater e tal, eu ainda bem que eu nunca tive assim problema com um hater, né? Às vezes apareceu um outro sem noção e tal, mas hater mesmo nunca teve. Mas caso apareça futuramente, a pessoa não tá legal, entendeu? E assim, eu particularmente não ligo de, por exemplo, a seção dos comentários de algum vídeo servir de espaço para alguém desabafar, colocar para fora alguma coisa e tal. Para mim, né, não tem problema nenhum. Antigamente eu tinha algumas pessoas na lista de filtro, porque quando comentavam alguma coisa, às vezes tirando sarro, né, enfim, vinha outros que já estão acostumados, que gostam do canal e tal, me defender. E aí gerava assim uma experiência de baixa vibração para a pessoa que veio curtir o canal, entendeu? Por isso que eu filtrava, porque eu principalmente hoje eu sei o quão importante é a gente manter uma vibração mais alto astral, sabe? Apesar de tanta coisa maluca que anda acontecendo hoje, eu me esforço bastante para que esse ambiente aqui seja um ambiente onde a sua vibração saia pelo menos igual ou mais alta do que quando você entrou, antes de você entrar, entendeu? E aí, às vezes, esse pessoal acaba, né, provocando o efeito de deixar a pessoa meio, né, deixar alguém com sangue fervendo, né, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, tem uma história que acho que algum monge, alguma coisa assim, contou. Imagina a situação. Você entrou numa cafeteria e tal, tipo num Starbucks da vida, pediu um café pra levar, né, pra viagem, e você tá saindo com um copo bem cheinho e tal. E bem na saída do Starbucks, alguém esbarra em você e você espirra café na sua camisa. Por que café foi parar na sua camisa? Tenta responder mentalmente. Por que sua camisa agora está com café? Instintivamente você pode pensar, porque a pessoa esbarrou em você e tal, e aí você perdeu o equilíbrio e tal. Mas só tem café na sua camisa agora porque é café que tinha no seu copo.
Se fosse um copo d'água, teria água. Se fosse um refrigerante, teria refrigerante. Em situações onde os outros esbarram em você intencionalmente ou sem intenção, só vai transbordar, só vai vazar o que tem dentro de você. Então, quem deixa vazar coisa ruim, quem reclama, assim, querendo denegrir quem gravou um vídeo e tal de algum canal, é porque a pessoa tem isso dentro dela, entendeu? Então, eu fico preocupado, assim, o que a pessoa tá passando e tal, pra tá sentindo a necessidade de colocar isso pra fora, porque tem muita coisa ruim que tá transbordando dentro dela. Então, às vezes vaza, né, num comentário, num vídeo e tal. E é meio que uma confissão de que ela não tá bem, entendeu? Então, por isso que eu não levo pro pessoal, eu não fico chateado, nada disso, né? Então, eu espero que, assim, caso aconteça aí de aparecer algum hater, alguma coisa assim, vocês nem dê bola, né? Deixa, se for alguma coisa muito pontual, assim, tal, pode deixar que eu respondo se for o caso e tal, mas tenta abstrair e não baixar a vibração de vocês por causa de terceiros. Né? Bom, essas foram as perguntas e os comentários que eu separei do saque piloto, né? O episódio 0. Vamos ver se nos comentários desse daqui surge conteúdo suficiente para fazer um próximo episódio em junho, né? Que vai ser, usando a sugestão lá do outro colega. Ou, né, de repente começa a aparecer um monte de coisa, às vezes dá pra fazer até antes. Enfim. O vídeo, nossa, já passou de 1h20, meu Deus. Tomara que isso tenha sido útil pra vocês, pelo menos pegar no sono, não sei se deu pra aprender alguma coisa. Eu reclamei um pouquinho, né? Olha lá o lance do transbordar, né? Eu tava... Ixi, eu tenho tanta coisa engasgada em relação a ASMR. Inicialmente, assim, tem aquele lance, né, da positividade talvez tóxica, de falar, não, deixa, cuida do seu, cada um, né? Se outra pessoa faz de outro jeito e tal, o problema dela, não é seu. Isso funciona, né? Tudo em teoria, né? Mas quando a gente vem pro mundo real, não é bem assim. E uma prova disso é que alguns meses atrás, eu não lembro qual estado americano, eu vou colocar um print aí na tela. Não sei se foi Michigan, Minnesota, não sei. Tentou passar uma lei que quase foi aprovada para exigir identificação de sites, assim, quando as pessoas tentarem acessar sites adultos. E nesse texto tava assim para evitar que menores acessem conteúdo inapropriado e tal. E nesse texto tinha lá e sites que tem conteúdo geral, tipo YouTube, por exemplo, ia pedir identificação para vídeos de ASMR também. Do tanto que uma quantidade muito expressiva de pessoas começou a usar ASMR como atrativo erótico, sabe? Para tentar atrair público para plataformas adultas e tal, usando o ASMR como chamativo, né?
para vocês verem como não funciona na vida real esse negócio de cada um faz o seu e tal. Porque isso acaba respingando na plataforma como um todo. Esses vídeos também de ASMR mais erotizados acabou forçando os engenheiros do YouTube a deixar o algoritmo muito mais sensível à detecção de conteúdo potencialmente impróprio quando tem ASMR no título e tal. Tanto que eu vi vários vídeos já ao redor do mundo todo de mulheres que gravam um vídeo de ASMR que às vezes a blusa delas era meio próximo do tom da pele e o vídeo foi marcado como nudez, entendeu? E aí a pessoa levou um strike e aí até comprovar que foi um engano e tal. Às vezes a pessoa fica com strike um tempão até o strike expirar. Tudo isso por causa dos vídeos, né? Deixa que cada um faz o seu e tal. Enfim, coisas que acontecem aí pelo ASMR e tal, pelo mundo. É isso. Eu novamente espero que esse período que a gente passou aqui tenha sido útil para você de alguma forma. A gente se vê numa próxima oportunidade. Eu tava lembrando qual que é a ordem das frases de despedida. A gente se vê numa próxima oportunidade. Durmam bem, sejam bons e até. Gisela Revidou. Preciso voltar no meu curso de Esperanto. Tchau.